Meninos do sexto ano, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre os tipos de fração, dia 29/9/2020. Então nós vamos falar dos tipos de frações. As frações próprias, as impróprias e as frações aparentes. E posteriormente nós vamos aprender a como transformar fração em número misto, beleza? Então primeiro falando das frações próprias. As frações próprias são aquelas em que o numerador, ou seja, o número que está em cima, ele é maior que o denominador. Então, toda vez que o numerador for maior que o denominador, nós estamos falando de uma fração própria. Então, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Olha, 2/4. Aqui nós temos uma fração própria, porque o numerador é maior que o denominador. Mais outro exemplo aqui, ó, 15/30. Também nós temos uma fração própria, porque o numerador é maior que o denominador. Menor que o denominador, na verdade. Agora, frações impróprias é o contrário. Quando o numerador for maior do que o denominador, nós estamos falando de uma fração imprópria. Repetindo, o número de cima maior que o número de baixo. Fração imprópria. Exemplo. 12/7. Olha, o numerador maior que o denominador. 6/4. Numerador maior que o denominador. E assim sucessivamente. Beleza? Agora, quando a gente fala de fração aparente, é aquela que aparenta ser fração. Como o nome já diz, aparente, aparenta ser. Por exemplo, olha aqui, a fração 4/2. Na verdade, eu posso transformar esse 4/2 aqui, ó. Ó, 4 dividido, porque uma fração nada mais é do que uma divisão. Quanto que é 4 dividido por 2? 2. Olha, é uma fração aparente. Aparenta ser uma fração, mas é um número inteiro, é um número natural. Se eu tenho aqui, ó, 8/2. 8 dividido por 2, 4. Também é uma fração aparente. Agora nós vamos aprender a como transformar uma fração. Frisa bastante o que eu vou falar agora. Tem que ser fração imprópria para eu conseguir transformar em número misto. Tem que ser fração imprópria. O que é fração imprópria? Que o numerador é maior do que o denominador para eu conseguir transformar em número misto. Então vamos lá. Vamos pegar uma fração imprópria qualquer aqui. 9/4. Eu quero transformar essa fração imprópria em número misto. Como que eu vou fazer? Bom, eu vou dividir 9 dividido por 4. Vou dividir. Olha, se eu colocar 3, dá 12, passa. Então, 2. 2 vezes 4, 8. Para 9, sobra 1. Para por aí. Olha, aqui nós temos o dividendo, quociente e divisor. Divisor e quociente. E o resto. Então, o que nós vamos fazer? A parte inteira vai ser o quociente. Então, parte inteira, quociente. Parte inteira, quociente. Escreve ele grande. Parte inteira, quociente. O resto vai ser o meu numerador. O resto é meu numerador. E o denominador vai ser o mesmo da fração aqui, ó. Então, olha aqui que eu fiz. Dividi 9 por 4, olha. O quociente, parte inteira. O resto, o numerador. E o denominador a gente mantém aqui. Como que a gente lê isso aqui, ó? 2 inteiros e 1/4. Mais um exemplo. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho aqui, ó, 15/4. 15/4. Então, nós vamos dividir. 15 dividido por 4. Olha, 5 passa. 5 vezes 4, 20. 4 também. Então, vai ser 3. 3 vezes 4, 12. Para 13, para 15, falta 3. Olha aqui, o quociente é a parte inteira. Então, 3 inteiros. Escrevo a parte inteira maior. O resto vai ser meu numerador, que é o 3. E o denominador eu mantenho mesmo aqui. Beleza?
certo? Então, repetindo. Para eu transformar uma fração em número misto, a fração ela tem que ser imprópria, o número de cima maior que o de baixo, né, o numerador, e eu faço a divisão. O quociente é a parte inteira, o resto é meu numerador e o denominador sempre a gente mantém. E na próxima aula eu vou ensinar para você fazer o inverso, tá bom?